palavra de hoje é nenhuma condenação há. A reprovação, os julgamentos, elas são coisas que mexem muito com as emoções das pessoas, com as emoções do homem, da mulher, do indivíduo como um ser criado. Nós temos uma psicologia muito fragilizada, dado a situação do pecado. O pecado veio e catastroficou todo o comportamento do homem. Nos tornamos frágeis para aquilo que a vida nos oferece. A palavra do Senhor é riquíssima em misericórdia e se faculta a todos nós com o intuito de nos tornar fortes diante de nossas fraquezas, corajosos diante dos nossos desafios. O apóstolo Paulo, ele vai escrever para a igreja de Roma a respeito dessa inefável graça do Senhor, que é a sua palavra que nos consola, que nos fortalece nos momentos críticos. Então, os irmãos estavam sendo perseguidos pelos imperadores, os irmãos estavam sendo perseguidos pela sua fé, e o apóstolo Paulo, ele escreve para fortalecer esses irmãos. Sabe, querido, todos nós temos lutas, todos nós temos desavenças, bifurcações. Nessas horas em que vemos o quanto somos limitados, vamos correr para as Escrituras. Então o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, que é um texto, é um capítulo que enaltece de maneira honorífica o Espírito Santo. É esse Espírito que o Senhor disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. O Consolador eu vou deixar para você. Então você que está sofrendo aí, você que está se sentindo mal, para você que está se sentindo pessimista, para você que está se sentindo desanimado, o Espírito Santo de Deus é o seu Consolador. Então, as Escrituras dizem, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, nós temos aqui uma narrativa protuberante. É imprescindível que nós venhamos atentar para as Escrituras. Destartes nos voltar nesse frontíspice, nesse justapor, a um vassalo da graça de Deus. Ser submisso à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer para aqueles irmãos, pois agora já nenhuma condenação há. Há duas questões imprescindíveis de nós frisarmos aqui. Primeiro, não há mais nenhum script de pecado que possa nos separar de Deus. Todos os nossos pecados, o que você cometeu e o que vai cometer, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já foi perdoado. Não há mais condenação. Na hora em que o nosso Senhor, e hoje lá na igreja, nós vamos estar vendo esse beneplácito de Deus na sua soberania da presciência da salvação, que o Senhor, antes da formação do mundo, já nos conhece. Já efetuou a salvação, esse processo da soteriologia. Então agora o apóstolo Paulo diz para consolo da igreja, nenhuma condenação há, nem por aquilo que você fez, nem por aquilo que você está fazendo, e nem por aquilo que você vai fazer. Todos os seus pecados, é importante que nós entendamos isto, todos os seus pecados foram perdoados no dia em que você conheceu Jesus como seu Salvador. É claro que essa situação não vai nos isentar de pedir perdão, de sofrermos as consequências dos nossos erros, mas esses erros não te condenará para o inferno, tá? Ou seja, os nossos pecados que iremos praticar já foram perdoados. Então Paulo diz, pois agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A outra questão que nós devemos frisar aqui é a questão dos aspectos sociológicos. É o aspecto da vida enquanto indivíduo de sociedade.
Ou seja, meu amado, nenhuma condenação há para as pessoas, nenhuma reprovação há para as pessoas que já estão em Cristo. Talvez aconteça de pessoas difamar você, de pessoas criticar você, de pessoas desdenhar de você, de pessoas fazerem da sua vida uma apoteose de difamações. Mas lembre de uma coisa, a tua alma é pertencente a um Deus, a um Senhor, que te garante por toda a graça que a tua alma tem valor. Logo então, não há condenação, não há reprovação. A Bíblia diz o seguinte: se a tua mente te condena, Deus é maior. Se as pessoas te condenam, Deus é maior. Então, quando eu internalizo essa graça de Deus na minha vida, eu posso até sentir o desconforto, mas eu não perco o alvo, eu não perco a esperança, eu não perco o foco. Ou seja, Deus continua sendo Deus, eu continuo sendo servo do Senhor, eu sei em quem tenho crido. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, no sentido de que não há pecado que o Senhor já não perdoou na tua vida, e não há mal que venha sobre você, que de alguma maneira ofusque a ideia, o conhecimento de quem é Deus para a sua vida. Isso é maravilhoso, né? Então Paulo escreve exatamente sobre essa questão, porque os irmãos estavam sendo presos, os irmãos estavam sendo mortos, os irmãos estavam sendo perseguidos. É lógico que essas situações, ela gera em nossos corações uma ação melancólica, um projeto, um proceder de vida de pessoas mais lentas. Não é isso que acontece? Letárgicas. É claro que isso acontece. Mas quando eu tenho Jesus no meu coração, essas coisas não me condenam. Essas coisas não vai projetar em mim uma vida imprófiga, de forma alguma. Pode sofrer. Por isso que Paulo diz assim: entristecido, angustiado, desanimado, abatidos, mas nunca desamparado. Nunca nós vamos estar desamparados. Paulo vai dizer: olha, eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Quantas perseguições? Nós vamos continuar aqui, diz o texto então. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos por parte. Nós sabemos que as aves, elas voam. Por que elas voam? Os ossos das aves é furado. Dentro dos ossos das aves tem uma lei que supera a lei da gravidade. Por isso elas voam. Nós não podemos voar. Nós não temos esta aerodinâmica. Mas todos os pássaros que voam têm os ossos furados. Porque dentro deles permeia uma lei que supera a lei da gravidade. Então eles podem voar, flutuar, fazer as cambalhotas que eles fazem, os espetáculos que eles fazem. Agora, pense nisto e traga para nós. Nós temos, como diz o apóstolo Paulo aqui, a lei do Espírito Santo dentro de nós. Agora pense o pecado como gravidade. Tá bom? Agora pense você, repleto da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, circulando dentro de você, que supera a lei da gravidade. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: a lei do Espírito Santo supera a lei do pecado. Assim como as aves voam sobre a lei da gravidade, assim nós andaremos neste mundo pervertido e cheio de pecado, sem que o pecado tenha poder de nos escravizar, de nos tirar do frontíspice do Senhor, de nos julgar e condenar. Isso é fantástico. O que é que nos faz rir? O que é que nos faz cantar? O que é que nos faz celebrar o Senhor diante das lutas? Senão a certeza da graça inaudita do Senhor sobre nós. Quando a gente vê, por exemplo, histórias de pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho,
Eu falava a respeito de algumas questões no Coliseu Romano, agora nas nossas conferências, quando eu estava falando dos últimos tempos, quantos cristãos não foram ali mortos por causa dos leões, enquanto os imperadores, nas suas vidas déspota, promíscua, celebravam, enquanto outros gritavam de dor, filhos sendo mortos, e eles não negaram Jesus. Por que eles não negaram Jesus? Porque sobre eles estava a lei do Espírito Santo, que Paulo diz que supera a lei do pecado. E lembre-se, porque a lei do Espírito dá vida. E a vida aqui, amado, é a vida zoer, é a palavra grega para a vida de Deus. Pense bem, não é uma vida bio. O Espírito Santo nos dá uma qualidade de vida vivida os princípios de Deus. Jesus Cristo sofreu por nós, mas ele não desanimou da sua jornada. Muitos outros cristãos sofreram pelo Evangelho, mas não desistiram da sua jornada. Nós somos revestidos pela vida de Deus, porque o Espírito Santo nos dá isso. Para nós concluirmos, diz: te livrou da lei do pecado e da morte. Duas questões aqui, tá? Ramarte, que é a lei do pecado, a doutrina do pecado. O Espírito Santo nos livrou da lei do pecado, que nos separava de Deus. O Espírito Santo nos livrou da lei da morte, thanatos, palavra grega, morte. Nós não morremos para o inferno, mas nós vivemos para o Senhor. O inferno não pertence ao crente, não importa. A lei do Espírito Santo nos livrou da lei da morte do pecado. Agora, eu e você podemos dizer, somos livres, porque conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e não esqueça, pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo.